Exatamente o local de Nova York, de Astoria, né, que o Max abriu, começou o trabalho, mas eu só sei que é na cidade de Astoria, em Nova York, viu? E nós sabemos que teve duas igrejas, né, que começaram lá, do ministério qual nós viemos, e começaram depois que nós viemos para cá. E as duas igrejas, elas fecharam. Então vamos orar pelo Max, entendeu? Porque eu louvo a Deus que o Max, ele olha pelas almas também. Ele tem o trabalho material dele, e ele está lá, e creio que através dele, almas vão ser salvas em nome de Jesus, amém? Tenho certeza. Porque eu lembro claramente as duas tentativas, o mesmo ministério. Conheço as pessoas que foram enviadas para lá para começar o trabalho e nenhuma passou de 4 meses. Então, o trabalho lá não é tão fácil. Tem muito brasileiro, não é? E ele também não tem a dificuldade de trabalhar com americanos, não é? Que ele fala 3 ou 4 línguas, me parece, né? Porque ele me falou que estava também estudando grego, latim, essas coisas todas. Então, eu sei que o inglês, o americano e o português, eu sei que essas 3 línguas ele fala bem, não é? As 3 línguas, para ele, no caso de maior influência na igreja, né? Vai ser o português, o inglês e o hispano. Então, que vamos orar por ele e vamos entender, irmãos, que ele é parte da igreja e precisa de nós conforme nós precisamos dele, amém? Vamos demonstrar para ele que nós realmente amamos o reino de Deus, amém? Glória a Deus, porque não há lugar difícil para Deus quando alguém se dispõe a fazer a obra. Amém? Abra sua Bíblia novamente, irmãos, no livro de Mateus. O mesmo evangelho, só que lá no capítulo 18. Glória a Deus. Deus tem me movido muito a respeito do perdão. Porque se nós não perdoarmos, a nossa oração ela nem chega até Deus. Então, Mateus capítulo 18, e o versículo de número 21. Amém? A Vânia foi ali ajudar a levar as crianças lá para a nossa irmã Rosilene tomar conta. Também nas orações, não esqueça de orar para a nossa irmã Rosilene, que está grávida. Amém? Para que Deus possa continuar dando para ela uma gravidez sadia. Mateus 18, versículo de número 21. Amém? Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 490. 7 vezes 7, 49, né? 70 vezes 7. Amém? É muito pecado para perdoar. Poder sentar, irmãos. É muita coisa para perdoar. E não pensa que isso é ao longo da vida, não. Eu estava lendo sobre perdão. Olha, isto é o que está escrito na palavra. Mas se alguém resolver entristecer o coração da gente mais do que isto, nós temos que perdoar. É difícil perdoar? É. Não venha as pessoas dizer que é fácil perdoar, não, porque não é. Eu também sou ser humano igual a todos. É muito fácil, sim, eu julgar o irmão, eu julgar as pessoas. Todos nós. Se alguém disser para mim que nunca ficou magoado por ninguém, que nunca ficou entristecido por um ato que a pessoa fez, ele está mentindo. Mas que bom que dentro de nós foi colocado um amor através da palavra de Deus, que mesmo com toda a dor que nós sentimos, nós sabemos a necessidade que nós temos de perdoar.
Porque Jesus Cristo, nós temos exemplos na Bíblia que nos mostra acerca do perdão. Porque quando nós perdoamos, nós alcançamos de Deus o perdão da mesma forma em que nós estamos liberando. Porque quando Jesus, ele disse, ali no martírio, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava liberando ali o perdão, porque aquelas pessoas, talvez, no mundo espiritual, o que nós temos como arma? É a palavra. A nossa metralhadora, o nosso míssil, a nossa arma é a palavra. Então, quando nós falamos, nós estamos liberando, através da palavra, os nossos sentimentos, aquilo que tem dentro de nós estamos pondo para fora, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, o que Deus quer com nós, igreja? Porque se nós estamos aqui e queremos falar com uma outra pessoa que não está presente, nós vamos ter que pegar o telefone, não é verdade? Nós vamos ter que arrumar um meio de comunicar com a pessoa que está lá fora. Então, Deus quer falar com nós que estamos aqui nesta noite, que nós queremos ir para o céu e temos quem nos ensinou a ir para o céu. Porque imagina só se Jesus deixasse para perdoar aquelas pessoas que feriram ele, aquelas pessoas que levaram ele à crucificação, os maltratos que ele fez, que eles fizeram para Jesus. Imaginem só se Jesus não falasse naquela hora. O que poderia acontecer na hora que Jesus disse assim: olha, Pai, está consumado, recebe o meu espírito. E veio aquelas 3 horas em que a terra teve trevas. Aquelas 3 horas que os homens disseram: esse realmente era o Filho de Deus. Até aquele momento, talvez muitas pessoas não haviam arrependido. Mas naquele momento, quantas pessoas se arrependeram? E se Jesus não tivesse liberado o perdão? Jesus estava no corpo físico, ele estava em um corpo de carne igual nós temos. Então, provando que o momento de nós perdoarmos é na hora em que somos ofendidos. Porque ele foi ofendido naquele momento. A vida de Jesus foi de ser ofendido. E será que parou? Não. Ele continua sendo ofendido e maltratado. Porque imagina, antes de Jesus nascer, conforme aquele último versículo que nós lemos, o povo conhecia Jesus pela palavra, ou então não acreditavam nos profetas. E eles diziam que acreditavam nos profetas. Porque se nós acreditamos, nós temos a certeza que aquilo é real. Então, se eles acreditavam nos profetas, eles tinham por obrigação também de acreditar em Jesus. Conforme Jesus disse para os fariseus: vocês conheceram Moisés, dizem que conhecem Moisés, e dizem também que conhecem as Escrituras. Veja que nós conhecemos as Escrituras e estamos caminhando para a perfeição de Jesus. Então, quando Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava dizendo: eles vão se arrepender do que estão fazendo. A missão daqueles homens, olha, quando nós vamos passando a conhecer mais o reino de Deus, nós entendemos que a missão daqueles homens era crucificar Jesus. Jesus não foi crucificado por merecimento próprio, mas a missão daqueles homens era crucificar Jesus Cristo. Aqueles que crucificaram, aquele que traiu Jesus, a missão era trair.
A missão de Jesus era perdoar. A missão de Jesus era consertar, era remendar. Será que Jesus remenda? Não. Ele não remenda. Quando a Bíblia diz de uma nova criatura, novo é novo. Quando eu nasci, eu era novo. Eu tinha um dia de vida. Aí começou a passar os tempos. Agora já estou quase me considerando velho. Já estou quase chegando aos 60. Ainda falta 3 anos e alguma coisa. Mas estou profetizando já 60. Não é? Aí eu vi um irmão pregando outro dia. E ele diz, irmãos, agora sim. Vocês devem conhecer ele. Ele é do Rio de Janeiro, pastor Silmar Coelho. Aí ele é muito engraçado, né? Desde a primeira mensagem que eu ouvi dele, acho que com 19, 20 anos, não sei. Eu vi numa fita de vídeo, eu achei muito interessante as mensagens que ele traz. Aí ele disse, irmãos, vocês estão vendo agora? 60 anos. Agora sim, tornei mais sexagenário. Ele consegue fazer 500 pessoas rir com uma cara fechada. É muito interessante. Então, nós nunca ficamos velhos. Porque Jesus, o corpo físico dele envelheceu. O corpo físico dele chegou aos 33 anos de vida. Para ter a novidade de vida que Jesus prometeu, ele teve que morrer o corpo de 33 anos. Para nascer um corpo que nunca mais ia envelhecer. Um corpo que nunca mais ia se corromper. Mas para isso ele fez exatamente conforme o Pai o designou. O que é que o Pai o designou? Que ele viesse na terra. Por uma razão, a razão do mundo que lá no começo, a Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram. A Bíblia não diz que um pecou. A Bíblia diz todos, né, Diácono Sérgio? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É assim que está no livro de Romanos. Quando o apóstolo Paulo estava ali ensinando ao povo de Roma, ele estava dizendo, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo queria dizer, olha, o que Jesus veio fazer, eu, Paulo, não poderia fazer. Nem um dos discípulos que acompanharam ele não poderia fazer. Os profetas também não poderiam fazer. Porque em nós, seres humanos, não tem o coração de Deus. Nós vimos que Davi foi o rei que mais agradou ao Senhor. Foi o melhor rei constituído por Deus aqui na terra. Reinou muito bem. Mas o coração dele não era igual ao coração de Deus. Se nós olharmos o que faltou em Davi para ser igual ao coração, para ser igual a Deus, igual ao coração de Deus, olha, é uma imensidão de coisas. Mas nem por isso Davi deixou de alcançar aquilo que Deus havia prometido para ele. Teve coisa que Deus não quis receber de Davi. Quando Davi quis construir o templo, ele falou, não pode, Davi. Porque Davi tinha no seu coração todo o temor do Senhor, ele era obediente, mas tinha coisas que Davi fez, que quando ele foi oferecer ao Senhor aquele templo, o Senhor disse, eu não posso receber, Davi, porque nas suas mãos tem sangue. E nas mãos de Jesus? Nas mãos de Jesus não havia nenhum sangue. Isso significa que Davi, ele não foi culpado de nenhuma alma que se perdeu durante o reinado dele. Mas tinha sangue de muitas almas nas mãos de Davi. E Jesus, no brado de vitória que ele deu na cruz, ele disse, Pai, perdoa eles. Não, olha, o sangue deles, Pai, estão livres pelo que estão fazendo. A alma deles não deve ser condenada pelos atos que eles estão fazendo.
E assim deve ser o cristão. Assim deve ser a humanidade, não só o cristão. Porque quando Jesus disse aqui, olha, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, isso é comum nosso. Isso é comum do ser humano. Vamos comparar nós que vivemos dentro de casa. Que nós temos a maior facilidade de ofender uns aos outros. Ninguém tem mais facilidade de ofender a Vânia do que eu. Ninguém. Porque nós vivemos 24 horas juntos. Ninguém tem mais capacidade de ofender a irmã Cristiane do que o diácono Sérgio. Facilidade, melhor dizendo. Porque eles estão sempre juntos. E tudo que eu faço, tudo que o diácono Sérgio faz, não agrada a pessoa que está do lado. E quantas vezes, por eu não agradar o que a Vânia quer, eu fazer coisa que desagrada a ela, simplesmente entristeço ela, e não tenho coragem de chegar para ele e falar, bem, perdoa, Vânia. Porque se tem uma coisa, irmãos, que eu estou falando de mim agora. Eu peço perdão, mas eu sou difícil pedir perdão. E eu confesso para vocês que isso é um grande erro meu. Sabe por quê? Porque se eu tenho dificuldade em pedir perdão, eu penso que erro e o meu erro está certo. Se eu erro e não tenho capacidade de pedir perdão, eu estou dizendo para o erro, você está certo. Jesus, ele podia muito bem na cruz, conforme ofenderam ele, você não é o Filho de Deus? O rapaz do lado não disse isso para ele, olha, você não é o Todo-Poderoso? Desce daí e tira nós também daqui. Jesus não merecia estar na cruz, eles mereciam. Jesus não tinha pecado, eles tinham. Mas aquele que disse, não foi os dois, mas aquele que disse, ele achava que o erro dele estava certo, que ele não merecia estar na cruz. Era o julgamento naquela época, era a pena de morte naquela época, era a morte de cruz. E era lei. E a lei era para ser cumprida. Mas Jesus disse, olha, se Jesus pudesse falar naquela hora, ele responderia para aquele rapaz que estava do lado, ofendendo ele. Ele ia dizer para ele, falar, olha, você está aí, rapaz, porque você merece. E eu estou aqui nesta cruz, junto com você, não por merecimento, mas porque eu te amo, o pecado que você tem, você não pode tirar. Mas o que o outro que estava do lado disse? Foi exatamente isso. Olha, ele não merece estar aqui, mas nós merecemos. O que houve nele? Arrependimento do erro. Igreja, eu sei que Deus está falando com nós hoje, sabe para quê? Para que nós continuemos cada dia mais caminhando em novidade de vida. Porque nós estamos ouvindo a palavra, e a palavra para nós, ela é o sustento para nós continuarmos vivendo. Para que nós não venhamos cair no erro da soberba. Eu sou o homem lá de casa com esse tamanho todo. Agora imagina só o tamanho do Arthur aí, quando resolve mesmo não pedir perdão, quando resolve mesmo deixar a soberba entrar dentro dele. Fica difícil. Mas nós estamos aprendendo aqui, sabe o quê? Aquilo que Jesus nos ensinou, amar nossos inimigos. Amar os nossos. Quantas vezes nós somos ofendidos? Quantas vezes nós somos ofendidos por pessoas que a gente ama? Não é porque ela quer. Ou será que Deus, para provar o amor que Jó tinha por ele precisava jogar Ló naquele sofrimento todo que ele passou? Jó não precisava. Mas o amor de Deus,
que existe em nós, ele precisa ser provado que nós realmente amamos o Senhor. Imagina se de repente Jó ficasse nervoso diante de Deus e começasse a dizer: ah, Senhor, olha, eu sou justo, as palavras que Deus disse, ele não colocasse nenhuma mais. Eu sou reto, eu sou sincero, e o Senhor permite que isso venha acontecer comigo. Deus estava provando para aquilo que nós dissemos logo no começo, porque foi em uma conversa espiritual que Deus resolveu aprovar para o mundo espiritual o quanto Jó o amava. O amor que Jó tinha por Deus era um amor que tinha falha como nós temos. O que Jó mais temia? Enquanto ele foi perdendo bens, Deus deu, e ainda na ignorância, ele dizia: Deus tirou, Deus não tira. Deus permitiu que fosse tirado. Porque nós vimos na Bíblia que não foi Deus quem tirou. Deus permitiu que o inimigo tirasse. E quantas vezes nós não queremos entender o amor de Deus? Quantas vezes nós temos coisas que Deus tira para mostrar para o mundo espiritual, para mostrar especificamente para Satanás, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Que no momento em que os filhos foram tirados, aí que diz: o que eu mais temia me sobreveio. E eu tenho certeza, Jó, ele não amava os filhos dele mais do que ele amava Deus. Mas ele tinha medo de perder os filhos dele. Era a herança que Deus havia dado para eles. Mas os filhos que Deus nos dá, nós o amamos, e da mesma forma que Deus nos ama, quantas vezes perdoamos os nossos filhos? O perdão de Deus para nós é segundo nós também perdoamos. Eu lembro, teve uma vez, eu estava pregando, até um versículo também que eu vou... Todos nós conhecemos ele. Mateus 6, o versículo de número 12. Eu estava pregando no Pai Nosso. É uma oração cotidiana, né? Quase todo mundo faz esta oração, né? Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E por ser uma oração que Jesus fez, não é que Jesus queria que os discípulos orassem daquela mesma forma. Ele estava dizendo: a oração é simples, vocês vão entrar nos seus quartos, vão fechar e vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. E continuar a oração. O primeiro que tem que ser glorificado em nossas orações é o Pai. Não resta a menor dúvida. Agora, Jesus estava falando para os discípulos uma coisa muito importante. Porque ele sabia o que ia acontecer com os discípulos para frente. Ele estava ensinando os discípulos a perdoar. Quanta perseguição sofreram os discípulos. Na última matéria, o que mais me marcou foi um sermão. Apenas um sermão de Estevão, né, Diácono Sérgio? Apenas um sermão o homem pregou e ficou registrado na Bíblia. Apenas um. Jesus veio para fazer o quê? A Bíblia diz que ele veio para trazer dissensão na terra. Ele veio para falar a verdade. Estevão, seguidor, simplesmente disse: também vou falar a verdade. Quando pegou a escritura que os religiosos da época conheciam, fariseus, saduceus, os judeus da época, os religiosos da época. Quando ele disse: olha, vou falar a escritura para vocês de Gênesis até a morte de Jesus. Quando ele foi relatando, no final aconteceu com ele, foi morto, porque ele falou a verdade.
Então o Evangelho nos ensina uma coisa: para ir para o céu, nós temos que ser considerado cristão. E considerar-se cristão não é apenas vir para a igreja. Não é apenas conhecer a palavra de Deus. Porque eles conheciam. O que o James disse aqui ontem? Eles tinham uma marca, traziam uma marca no ombro, e relatava o Velho Testamento na ponta da língua, todo. Conhecia muito bem a Escritura. Mas não tinha discernimento para que servia e para que serve a Escritura. Aí quando eu estava pregando, eu já contei isso aqui algumas vezes, o nosso irmão que tocava violão lá na igreja, quando eu disse: irmão, não adianta, irmão. Se você não perdoar, olha, você não pode nem ler a Bíblia direito. Você pode ler para você tomar conhecimento, para você aprender a perdoar. Porque quando diz assim, Mateus 6, versículo 12, perdoai as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, assim como nós, vai ter que pular uma parte. Perdoamos, assim como eu perdoo, assim como eu dou, é que eu recebo. Um irmão hoje contou para mim um testemunho e falou: olha, pastor, eu precisava fazer um negócio aqui, rapaz, e eu não tinha o dinheiro, lá do Brasil. Sofredor pelo Evangelho, eu não tinha o dinheiro para fazer isto. Aí, de repente, me ligou um irmão lá de Salvador e disse: como é que está, irmão Zé Luiz? Ele falou: estou bem, estou até saindo aqui de uma gráfica onde eu tenho que fazer uns panfletos. Fazer uns panfletos aqui de um loteamento. Fez os panfletos? Não, eu não fiz não, porque eu não tenho dinheiro para fazer agora, eu só fui ver o preço. Aí o rapaz falou: quanto que foi que eles cobraram de você, irmão? Eles me cobraram R$600. Aí ele pegou: quantos panfletos mesmo que o irmão está precisando? Vou ver o que eu posso fazer aqui para o irmão. 5.000 panfletos. Aí ele pegou e falou: vou ver o que eu posso fazer. Eu vou fazer aqui um panfleto, né? Imprimir um aqui, mandar no seu computador. Se você aprovar, eu vou ver o que eu posso fazer para você aqui. Aí simplesmente daqui a pouco chegou lá o desenho para ele, aprovou. Aí quando foi 4:30 da tarde, o rapaz ligou para ele de novo. Falou: irmão Zé Luiz, como é que eu faço poder mandar os panfletos para você? Aí ele pegou e falou: ô irmão, você fez os panfletos, vai fazer? Não, eu já fiz, está pronto. Eu estou querendo mandar para você, eu mando por correio, o que eu faço? Aí ele pegou e falou: não, faz o seguinte, se você está com eles pronto, eu vou dar uma ligadinha para um irmão que está aí em Camaçari. O rapaz que fez os panfletos mora em Salvador, o outro mora em Camaçari, eu acho que é tudo perto, cerca de 40, 50 quilômetros. Eu tenho um irmão que está aí em Camaçari. Eu vou ligar para ele, se ele puder passar por aí, ele passa por aí, pega o irmão, pegou e falou: não, me dá o telefone dele. Aí ele deu o telefone dele. Daqui a pouco o irmão ligou para ele e disse: ô, irmão, já está tudo aqui na mão do rapaz, ele vai te entregar ainda hoje aí em Estância, é longe. Aí já é longe, é mais de 300 quilômetros. Te entrega ainda hoje aí. Irmão, mas fala para mim quanto que foi que eu vou arrumar o dinheiro para te pagar. Ô, irmão, esquece. Deus mandou eu fazer esse panfleto para você, por isso que ele mandou eu ligar para você. O que o Zé Luiz fez para esse rapaz? Há 3 anos atrás, segundo o Zé Luiz falou para mim. Ensinou para ele a palavra de Deus, nada mais do que isso. Aí ele disse: é assim que se semeia. Eu aprendi a semear dessa forma. Às vezes, teve gente que falou: você está perdendo tempo com aquele rapaz. Não estava perdendo tempo. Eu estava levando para ele um amor que eu recebi um dia. Eu investi, estou tendo retorno. Posso começar a fazer a propaganda do meu loteamento. Então, o que nós aprendemos com isso? Amar. Amar sem saber se a pessoa nos ama. E um dia, o Senhor nos dá a recompensa. E quem ama, a primeira coisa que tem dentro de quem ama é perdão. Não existe amor sem perdão. Imagina só, se Deus não nos amasse. Imagina só se Deus não me amasse.
onde eu estava. Eu vou dizer da primeira vez, onde eu estava. Desde 1981. Quantas vezes o Senhor me livrou porque Ele me ama. Não é porque Ele me amava, porque Ele me ama. Ele me ama antes da minha existência. Ele me ama desde a fundação dos séculos. Ele ama o homem, não é depois que Ele criou o homem. Ele ama o homem antes mesmo dele criar o homem. Porque nós cremos na palavra. E a palavra diz exatamente isto. Salmo 139, se não me engano, versículo 16. Que antes que nossos ossos fossem formados, tudo acerca da nossa vida já está escrito. Ele conhece cada um de nós, detalhe por detalhe. Então, olha, nós não conhecemos as pessoas, mas ame esperando não receber nada em troca. Porque foi assim que Jesus amou. Jesus amou sem esperar nada em troca. Não importa se a pessoa vai até falar, mas eu não fiz nada para ele, o que ele está querendo de mim? Ou se de repente perguntar, olha, o que você está querendo de mim com isso? Não, não quero nada. A única coisa que eu quero, sabe o que é? É que você reconheça que Jesus é o Salvador da nossa vida. Não da sua, porque a pessoa se sente ofendida, da nossa. Porque nós também precisamos de Jesus. E creio que a pessoa vai ver dentro de você amor. Ela vai ver dentro de nós amor. Às vezes com um sorriso. O teu modo de andar, o teu modo de proceder, vai mostrar para a pessoa que você ama ela. Tem gente que quando me vê, baixa a cabeça. A razão eu não sei. Mas quanto mais a pessoa me evitar, mais eu amo ela. Porque desde quando eu conheci Jesus, eu passei a ser odiado por muitos. Mas não por muitas pessoas, mas sim por muitas pessoas que ainda não entenderam o que é o Senhor. Mas você diz, pastor, não por muitas pessoas, e diz de repente por muitas pessoas. Irmãos, porque quando nós não temos conhecimento, nós vemos a pessoa. Mas quando nós passamos a ter conhecimento, nós vemos a pessoa, mas sabemos que o que habita nela não é ela. As atitudes dela não é dela. E sim, por causa da falta de conhecimento. Portanto, se alguém procura te evitar, é porque você é diferente. Se alguém procurar evitar o diálogo que você tem, porque o diálogo do cristão é Cristo, não tem outro. É porque ele ainda não tem entendimento. Prove para ele que você ama. E se ele te fez alguma coisa, prove para ele que você realmente perdoou ele. Porque assim, quando nós orarmos pela pessoa, a oração vai chegar até o Senhor. E mesmo que a pessoa não entenda, o Senhor, através do Espírito Santo, te conforta. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos orar. Irmãos, não esqueça de convidar as pessoas para vir no dia 19, viu? Convide para vir no dia 19, que nós vamos ter aqui o nosso irmão James. Chamamos de irmão porque a igreja de Cristo, ela só tem uma casa. E não é aqui é apenas cômodos. Amém? A casa verdadeira está nas mãos do Senhor. Ele vai estar aqui, ele vai trazer o estudo sobre o Thanksgiving. Nós não conhecemos, eu não conheço muito sobre o Thanksgiving, mas ele conhece bastante, viu? E nunca a fonte da sabedoria é buscar mais sabedoria. Nunca sabemos de tudo, precisamos aprender mais. Amém? Mas no próximo final de semana nós vamos estar aqui novamente. Amém? E no próximo domingo
nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, amém? Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por ter nos amado, ó Pai querido, de forma incondicional. Eu quero neste momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade que Tu me destes, ó Pai querido. E nesta oportunidade, Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor demonstrou mais uma vez o quanto o Senhor nos ama. Nos dando, Pai querido, a Sua palavra. Estando conosco, Pai querido, que nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Que nesta noite as pessoas, ó Deus, que aqui vieram, Senhor, elas possam, Pai, pegar esta palavra e absorvê-la, Senhor, da glória, tirar dela o melhor para a vida de cada um, Senhor, porque eu sei que o Senhor veio para falar com todos nós que aqui viemos, ó Pai. Nos ensine a amar, Senhor. Coloca dentro de nós, Pai querido, o amor de misericórdia conforme o Senhor tem, meu Pai. Que nós venhamos amar as pessoas, Senhor, e demonstrar para elas que nós verdadeiramente a amamos, ó Pai querido. Aqueles que não vieram, Senhor, que o Seu Espírito, meu Pai, vai tocar neles, Senhor da glória, porque, meu Deus, a Bíblia diz que vale mais um dia na sua casa do que 1000 lá fora, Senhor. Olha que diferença, Pai querido. E às vezes o homem não consegue valorizar isso. Nós temos pouco tempo, Senhor, para vir aqui na sua casa, e nós viemos nos sábados e nos domingos, Senhor, e nós Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor. Que nós possamos estar aqui no próximo final de semana, louvando e engrandecendo o Seu nome, Senhor. Estamos aqui, não somos donos de nossa vida, mas durante essa semana, Senhor da glória, que antecede, Pai querido, o final, Senhor amado, da próxima semana a qual nós oramos, nós Te pedimos a Sua proteção, Senhor, sobre as nossas vidas, nossas famílias, os nossos filhos, ó Pai, que durante a semana não estão sempre junto conosco, eles estão na babysitter, nas escolas, ó Pai, e muitas vezes, ó Deus, dentro do nosso próprio lar, sozinho, Senhor. Que seja o Senhor o guardador de nossos filhos, ó Pai, o guardador, Senhor da glória, de toda a nossa vida e toda a nossa família, de tudo aquilo que nos pertence, Pai. Nós não temos, Senhor da glória, nós não preocupamos, ó Deus, com tanto seguro nesta terra e nem com tanta segurança, porque a Bíblia diz que em vão guarda a cidade, os sentinelas, e o Senhor não aguardar. Portanto, Pai, nós estamos guardados por Tuas mãos, e que nesta noite, Senhor da glória, o Senhor possa continuar abençoando, derramando as Suas bênçãos sobre toda a Sua igreja, meu Pai. Senhor, o Arthur vai viajar para o Brasil, Senhor da glória, e nós queremos nessa oração, meu Pai, profetizar sobre a vida dele, Senhor, uma viagem de bênção, uma viagem de alegria, Senhor da glória. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar, meu Pai querido, a Adriana, aquela criança, Senhor da glória, recém-chegada neste mundo, meu Pai, que o Senhor possa tomar os caminhos dela em Suas mãos, Senhor, e guiar esta criança, meu Pai, neste mundo, Deus, e tantas coisas o inimigo tem oferecido para tirar a atenção, Senhor, da glória da humanidade. Mas nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito, meu Senhor, ilumine e guarde esta criança. Não somente esta criança, mas que esta criança, Senhor, ela seja representante das demais crianças que nasceram esta semana, meu Pai. As crianças que nasceram no dia de hoje, Senhor. Toma toda em Tuas mãos, Senhor da glória, e traga elas, ó meu Deus, para junto de Ti. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos em o nome de Jesus. E o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre com a igreja. O povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.